Oi, meus lindos, oi, minhas lindas, graça e paz. Boa noite a você, jovem, a você que está aqui conosco neste grupo. Bom, eu quero trazer hoje uma mensagem, uma palavra ao teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai ministrar em tua vida. Por isso, neste momento, diga aí onde você estiver, Espírito Santo, tenha liberdade para falar ao meu coração. Espírito Santo, tenha liberdade para transformar aquilo que eu preciso através da tua palavra. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos onde você estiver e fazer esta oração. Fazer este pedido ao Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem colocado, que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Quero dizer a você que essa semana que nós passamos, eu deixei o livro no grupo para você ler, para você meditar. Querido, eu quero dizer a você o quanto eu fui enriquecido lendo este livro. O quanto Deus falou ao meu coração a respeito da minha identidade, a respeito daquilo que eu sou nele. E na sexta-feira nós fizemos aquela brincadeira. Eu não vi a sua interação, eu não vi que você estava ali para participar, ou seja, dar-se a entender que você não se preocupou em estudar, que você não se preocupou em pelo menos dar uma olhada no que a gente preparou para você. Mas eu quero trazer um pouquinho desta palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida. Então aí onde você estiver, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios capítulo 2, aliás, 2 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, você vai ler depois, você vai ler do versículo 1 até o versículo 20. Eu só vou ler o versículo 20, que é onde eu quero falar. A partir daí eu quero falar nesta noite para você, para o seu coração. Quero dizer a você que eu não fiquei com raiva porque você não estudou, que você não participou da nossa brincadeira, mas eu quero te dizer o quanto isso é importante de você buscar estudar a palavra, porque o livro ele é uma história, são histórias mais conceituadas, contextualizadas na palavra, E eu quero dizer a você que se você não aproveitou desse livro, você está perdendo, porque Deus ele tem muito para falar ao teu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, querido, este versículo, ele dá o início dessa palavra que eu quero trazer ao coração com o tema: embaixadores do reino de Deus. E aí eu quero começar a questionar se você sabe o que é embaixador. O que é ser um embaixador? O reino de Deus eu sei que você sabe. O reino de Deus é o céu, é o que Deus tem preparado, é o que Deus tem de melhor. Isto é o reino de Deus. São as coisas espirituais, são as coisas celestiais conquistadas por Jesus Cristo através da sua morte, através do seu sacrifício para nós. Isso é o reino de Deus. Mas eu quero perguntar a você, o que é ser embaixador? O que é um embaixador? É isso que a palavra aqui em 2 Coríntios, Paulo, quando escreve essa palavra aos Coríntios, ele diz: de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo. Então, embaixadores, eu quero dizer para você, embaixador é representante. Embaixador é a pessoa que representa uma autoridade.
um exemplo bem claro é que o nosso presidente, ele tem a pessoa que representa ele quando ele não pode estar ou em qualquer outra situação em outra nação, em outro país. Até porque existe em cada país fora do Brasil existe uma embaixada. Ou seja, o que é embaixada? É um local aonde a pessoa, tipo, o brasileiro que mora nos Estados Unidos tem embaixada brasileira nos Estados Unidos. Quem é que representa o Brasil ali nos Estados Unidos? Então, meu querido, essa palavra embaixador, né? Eu até questionei lá no grupo na sexta-feira, fiz esse questionamento. Embaixador é algo muito poderoso. Embaixador é uma pessoa que recebe autoridade legal para representar. Você consegue entender, você consegue captar o poder que existe essa palavra embaixador? É como eu dissesse para você, pegasse o meu poder, a minha autoridade, o que eu sou. E disse, olha, fulano, Felipe, olha, Tassi, Juninho, Cássia, qualquer pessoa que esteja aí nos ouvindo, só olha, você vai me representar. Eu não vou aparecer, você que vai me representar. Eu dou autoridade a você em tudo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você vai falar por mim, você vai me representar e você vai fazer tudo por mim como se fosse eu. E foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez quando Ele nos criou, quando Ele me entregou o seu Filho Jesus, né? Foi nesse momento que nós ganhamos esse direito. Foi a partir daí que Ele nos deu esse direito. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, e aí Ele nos deu essa autoridade de ser representantes dele aqui na terra. Então, meu amado irmão, o que é que você está fazendo diante dessas circunstâncias na vida em que você vive, que não é a sua vida? Porque a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 2:20 que nós já estamos crucificados com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que nós vivemos depois que nós aceitamos Jesus não é mais a nossa vida, mas é uma vida guiada, é uma vida direcionada pelo Espírito de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo com essa representatividade? O que é que nós estamos fazendo com essa representação como embaixadores do reino de Deus aqui na terra? Deus, ele não está aqui. Deus, ele está sim em espírito, mas as ações são feitas e realizadas por mim e por você, que aceitamos Jesus, que decidimos seguir a Jesus. Então nós somos um representante. Quando Jesus estava aqui na terra e ele começou a fazer as suas obras, as manifestações dos milagres, do poder, era a representação daquilo que Deus tinha lá no céu e foi entregue a Jesus quando ele estava aqui na terra para representar o reino de Deus como embaixador. Ele foi o embaixador de Deus aqui na terra e passou essa autoridade para nós quando ele disse na sua palavra: eis que vos dou autoridade. Ele disse: eu vos dou autoridade. Então ele passou para nós essa autoridade, esse legado, essa autonomia de usar o poder. Então, jovens, o que é que nós estamos fazendo com a nossa juventude? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso dia a dia? O que é que nós estamos fazendo para ocupar o nosso tempo como embaixador do reino, como representante de Deus aqui na terra? O apóstolo Paulo, ele diz algo lindo e tremendo que eu acho muito forte. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito forte você conseguir dizer isso. Ele poderia muito bem dizer sede imitador de Cristo, mas ele disse sede meus imitadores. Ou seja, Paulo, ele tinha uma conectividade, Paulo, ele tinha uma ligação muito forte com o Senhor. É como se Paulo fosse o próprio Cristo aqui na terra. E Paulo não conheceu, Paulo não teve o contato, Paulo não caminhou, Paulo não andou com Jesus, mas ele entendeu quem ele era, ele entendeu para que ele foi chamado. O propósito do seu chamado aqui na terra era ser representante do Senhor, era manifestar
o poder de Deus, era expandir, era ampliar o reino de Deus para que as pessoas que fossem alcançadas através de um milagre, através da palavra, pudessem também alcançar este reino, fazer parte deste reino. Aleluia! É muito forte, querido. Embaixadores do reino de Deus, é isso que eu e você somos. E o que é que nós estamos fazendo com essa identidade? Com essa identidade que nos foi dada. Eu não sou mais o Jefferson. O Jefferson deixou de existir quando ele aceitou Jesus. Ele disse: eu decido viver a vida de Cristo. E quantos de nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa maneira, da nossa forma, achando que o certo é aquilo que eu acho, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu acredito? Não, o certo é aquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao teu respeito. É desta forma que nós vamos caminhar em caminho para alcançar este reino. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ainda lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. É um versículo que você também conhece muito bem. Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele diz assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus, querido. Então Paulo lhe diz que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso caminhar tem que ser oferecido, tem que ser consagrado ao Senhor todos os dias, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o nosso culto racional, com a nossa inteligência, com a nossa mente. E aí, quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos isso e aceitamos isso, a gente passa a não se conformar. É o que ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Quantos cristãos, quantos de nós nos conformamos com o mundo, com o que está acontecendo? Ah, que é normal isso, que é normal aquilo, que isso é normal. E não é normal, porque a palavra diz que não é normal. Isso é fora do padrão, isso é fora do padrão de Deus, é fora da palavra, e nós não podemos aceitar. Não é normal que um cristão crente, que um cristão não crente, que tenha um relacionamento e que tenha sexo antes do casamento. Antes ele não deve nem se relacionar. Cristão e trevas não devem se relacionar. Isso é bíblico. A palavra diz, é bíblico. O cristão não deve cantar música do mundo. O cristão não deve dançar música do mundo. O cristão não deve estar em lugares que não deve. O cristão não deve ver coisas que não deve. Isso é bíblico. O cristão não deve usar isso, não deve usar aquilo, e você sabe muito bem, porque a palavra do Senhor ela diz, e nós sabemos. Mas às vezes nós queremos fazer, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer a minha vontade, e nós dessa forma, nós não iremos experimentar nunca a boa, agradável e vontade de Deus para as nossas vidas, porque nós não estamos vivendo a maneira da palavra, nós estamos vivendo a nossa maneira. A maneira do homem não é a maneira de Deus, querido. E Deus não nos chamou para isto. A palavra do Senhor diz, lá em Timóteo, se eu não me engano, não falha a memória, que ele diz que nós temos que andar de modo digno na vocação em que nós somos chamados. Andar de modo digno naquilo pelo qual nós fomos chamados. Se você foi chamado para ser levita, ande como levita. Se você foi chamado para andar como adorador, ande como adorador. Se você foi chamado para ser um ministro da palavra, ande como ministro da palavra. Se você foi chamado para ser evangelista, ande de modo digno naquilo que Deus te chamou. Então nós somos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Então vamos andar como os embaixadores. Vamos realmente, queridos, negar o mundo, negar o pecado, dizer não, como aqueles homens lá na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram não, nós não vamos nos curvar diante da estátua de Baal, porque nós temos um Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós morreremos sim, se for a vontade de Deus. Se for a vontade dEle, nós iremos padecer sim, mas nós não iremos nos prostrar, nós não iremos nos dobrar, nós não iremos comer
os manjares, porque nós somos separados, nós somos escolhidos, nós somos chamados para brilhar, para ser luz deste mundo e para ser o sal desta terra. Colossenses capítulo 3, também você vai ler depois, o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Mas eu quero só ler o versículo 10 para você neste momento, para que você possa entender o propósito para o qual você foi chamado por Deus. Versículo 10 diz assim. Eu vou ler o primeiro, 10 não, vou ler o versículo 1 e o versículo 2. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, mais uma vez, olha Paulo como ele se comportava, querido. Paulo entendia o propósito dele. Paulo foi chamado para levar a palavra, para anunciar a palavra. E não importava se era uma palavra boa, se era uma palavra dura, se era uma palavra de conforto ou de exortação. Paulo ministrava. Paulo escrevia a carta e ele enviava para a igreja. Para onde fosse necessário. Paulo não se conformava. E ele diz aqui, portanto, versículo 1 do capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Nós somos chamados para o reino de Deus. Nós somos colocados aqui na terra para divulgar, para viver, para expandir o reino de Deus. E nós não temos que estar buscando as coisas terrenas, nós não temos que estar preocupados com as coisas deste mundo, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para levar as coisas do alto, embaixadores do reino. Embaixadores do reino é ser representante de Deus, é trazer aquilo que Deus tem, é falar aquilo que Deus tem, é trazer as boas novas de salvação, é levar liberdade aos cativos, levar alegria aos que estão tristes, levar a paz àqueles que estão em guerra, levar o amor onde está o ódio, levar a unidade onde existe a discórdia. Foi este o chamado de Deus. Para isso o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu. Ele me ungiu, Ele te ungiu para você ser representante, para você ser como carvalhos plantados no Senhor. Meu querido, vamos parar de estar buscando as coisas terrenas. Tudo que nós estamos aqui nesta terra vai passar. Vai passar. Vai passar. A palavra do Senhor diz, juntais tesouros nos céus, aonde a traça e o ferrugem não corrói, não consome. Porque tudo aqui na terra vai se acabar. A palavra do Senhor diz lá em Pedro, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E eu quero encerrar, querido, lendo João capítulo 14. E o versículo 1 e o versículo 3. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós não somos desta terra. Nós estamos aqui de passagem e nós não podemos passar por esta terra sem deixar o nosso legado, sem deixar a nossa marca, sem deixar o nosso registro daquilo que nós fizemos para o Senhor. Porque quando nós chegarmos diante do Senhor, no grande julgamento, nós iremos prestar conta. O Senhor vai perguntar, mostra-me as tuas obras. E o que é que nós vamos chegar diante do Senhor e vamos mostrar para Ele? O que é que nós vamos chegar diante do Senhor e com as mãos, vamos chegar de mãos vazias? Ele diz, João, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Isso foi Jesus falando aos discípulos próximo, já no finalzinho da sua estada aqui na terra, da sua passagem aqui na terra. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É para lá, é para o céu, é junto do Pai que nós iremos. Foi para isso que o Senhor Jesus ele veio, fez a sua parte. Foi para isso que Jesus veio,
mostrou, ensinou e nos deixou essa responsabilidade, nos deixou esse papel, nos deixou essa função de nós darmos continuidade ao seu projeto. E ele disse: voltarei, eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não negue aquilo que você foi chamado. Não negue o propósito de Deus na tua vida. Não deixe o mundo apagar o brilho. Não deixe o mundo apagar a luz que existe em você. Não deixe o mundo apagar a chama do Espírito Santo na tua vida, porque nós iremos ser cobrados. Nós iremos ser cobrados diante do Senhor. Oh Pai, eu quero neste momento, Senhor, abençoar os meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, Deus, neste momento vir de encontro. Deus, eu não sei como esta palavra ela vai ser confrontada no coração de cada um, mas, Senhor, não seja feita a minha vontade, não seja feita, Deus, a vontade do meu irmão, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem propósito, tem planos de paz para as nossas vidas. Deus, e nós iremos nos levantar, Senhor, como Paulo, nós iremos nos levantar como Daniel. Daniel, Senhor, foi um jovem que renunciou foi tirado do seu meio familiar, foi tirado do seu conforto e foi colocado no meio do pecado. Ele foi colocado no meio do pecado, na Babilônia, mas ali, em meio a toda aquela situação, em meio à idolatria, em meio ao pecado, em meio a tudo que era contrário à vontade de Deus, Daniel permaneceu firme. Daniel permaneceu fiel. Daniel permaneceu inabalável, vivendo o seu propósito, vivendo debaixo da palavra, debaixo da obediência do Senhor. Deus, eu abençoo esses jovens, o Ministério Manancial. Deus, eu abençoo cada jovem do Ministério Rocha Eterna, Senhor, que nós viveremos um novo tempo no Senhor, nós viveremos sim um novo momento no Senhor. Querido, me perdoa pelo tempo, mas eu não poderia deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e derrame sobre você a sua paz, a sua graça, no nome santo do Senhor Jesus.